2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 24, versículos 24, 25 e 26. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não somente o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Rapidamente eu vou trocar de microfone, tá? Que eu acho que esse aqui está com bastante eco. Um, dois. Irmãos, nós cristãos bíblicos cremos na soberania de Deus, na salvação do pecador. É Deus quem opera a nossa salvação. Como vai dizer o profeta Jonas, a salvação pertence ao Senhor. É Deus que nos leva, Deus o Pai que nos leva até Jesus, o Filho. Jesus mesmo disse que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, lá em João capítulo 6, versículo 44. Por quê? Porque nós estávamos cativos, nós éramos prisioneiros de Satanás, prisioneiros do nosso próprio pecado, nós éramos cegos e mortos espiritualmente. Em Colossenses capítulo 1, versículo 13, vai dizer que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. A palavra de Deus vai dizer que nós também estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós não estávamos somente doentes espirituais, nós estávamos mortos espiritualmente, mortos para Deus. E Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1, que Deus nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos quais andávamos outrora, ou seja, no passado, segundo o príncipe da potestade do ar, Satanás, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andávamos, segundo as inclinações da nossa carne, e fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas, versículo 4, Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos. Então, está claro aqui que nós fomos salvos pela graça, por pura graça, não por méritos nossos. Isso que faz a diferença da nossa fé para todas as outras religiões do mundo, porque todas as outras religiões do mundo dizem assim: faça isso e Deus te aceitará. A fé cristã não, é totalmente ao contrário disso. Creiam no que Cristo fez em nosso lugar, porque Cristo cumpriu com perfeição a lei de Deus, de um Deus santíssimo que exige a perfeição em sua lei. Essa é a diferença da nossa fé para todas as outras religiões do mundo. E a palavra de Deus também vai dizer que nós fomos eleitos de modo incondicional. Ou seja, Deus não nos elegeu antes da fundação do mundo, como vai dizer a palavra. Nós já somos conhecidos por Deus antes da fundação do mundo. Não nos elegeu porque Ele viu algo em nós e falou assim: gostei, vou elegê-lo para a salvação. Não, nós somos eleitos de modo incondicional. O próprio apóstolo Paulo é um exemplo disso. Um perseguidor da igreja de Cristo, que se dizia o principal dos pecadores, foi chamado por graça soberana até Jesus Cristo. A palavra de Deus também vai dizer que essa própria fé que nós temos em Deus, a palavra vai dizer que nós somos justificados pela fé, ou seja, quando nós depositamos a fé em Cristo, o nosso mediador, o nosso Salvador, nesse momento nós somos justificados. Há um ato forense, essa palavra vem de um conceito judicial. Nesse momento, quando nós entregamos a vida para Cristo, nós somos declarados justos, definitivamente.
Mas a palavra de Deus vai dizer que a própria fé é um dom de Deus. É dom de Deus, não, como fala Efésios, somos salvos pela graça mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então é pela graça. Por isso que um dos pilares da nossa fé é uma frase em latim que foi trazida pelos reformadores, que significa se chama soli deo gloria, que significa glória somente a Deus. Então sabemos que é a graça de Deus que está por trás do início da nossa vida cristã. Na verdade, é o que nos introduz na vida cristã. É importantíssimo nós termos isso em mente, pois isso vai influenciar completamente a nossa adoração. Nós não éramos merecedores de nada. Porém, meus irmãos, nós não podemos esquecer que a graça de Deus não é somente para o início da vida cristã, mas para toda a vida cristã. Graça em nossa eleição, antes da fundação do mundo. Graça em nossa regeneração, que é aquele momento que o Espírito Santo age em nós, abrindo nossos olhos para Cristo, como nosso Senhor e Salvador, nos revelando o pecado, que somos pecadores, pois muitas pessoas do mundo não enxergam o seu pecado. Só de você falar de pecado, eles consideram uma ofensa. Eles consideram uma loucura essa palavra, pecado. Então, Deus nos deu vida espiritual, abriu os nossos olhos, abriu nossos ouvidos para ouvir a palavra. Então é graça na nossa regeneração, nos dando vida, graça em nossa justificação, como eu já falei, graça em nossa santificação, que é a caminhada cristã, e graça em nossa preservação, porque é Deus que nos preserva. Como foi dito já por um pastor conhecido, John MacArthur, ele disse assim: se eu pudesse perder a salvação, eu já teria perdido faz tempo. Mas Deus que nos preserva. E é sobre isso que a mensagem dessa noite busca tratar. A graça de Deus em nossa santificação, a nossa preservação. E eu disse que a fé é um dom de Deus. Mas saibam também, irmãos, que o arrependimento também é um dom de Deus. Como está em Atos, capítulo 11, versículo 8, diz assim: e ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo, também os gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Por isso que quando uma pessoa evangeliza e faz o apelo bíblico, há sim um apelo a ser feito. E há sim aqueles apelos bem apelativos que não são bíblicos, achando que se a pessoa vir para frente e erguer a mão e fazer uma oração, ela é salva. Mas também há um apelo bíblico, que chama a pessoa a se arrepender dos seus pecados. E arrependimento, e crer no Evangelho, que é crer na obra de Jesus Cristo em nosso favor. E crer no Evangelho é fé. Tanto o arrependimento e a fé são dons de Deus. E sendo dom de Deus, nós não temos poder para converter uma pessoa. Não importa quão bom seja a nossa retórica, não importa quão bom seja a nossa capacidade de argumentação, seja as nossas habilidades de discurso, não importa. Nós não temos um poder para dar vida espiritual para um pecador. Aí alguém pode te perguntar: então por que Deus nos chama? Nos manda a chamar as pessoas para o arrependimento e a fé, se nós não temos poder para converter uma pessoa? Por que Deus faz isso? Porque Deus utiliza a nós, porque assim Deus se agrada. A mensagem do Evangelho proclamada por nós, para que por meio da nossa proclamação, Deus chame pessoas para Ele, através do Espírito Santo, que sim, tem poder para dar um novo coração, iluminar os olhos do entendimento. E assim Deus chama e reúne os seus eleitos. Há outros meios também, né? Eu, por exemplo, eu me converti lendo a Bíblia, mas eu creio que Deus me chamou naquela situação, me fez ler a Bíblia no momento de dificuldade da vida. Há também casos de pessoas que podem se converter ouvindo um louvor, mas desde que seja um louvor carregado com a mensagem do Evangelho. Tem uma história antiga de um homem que ia se suicidar em Londres. Ele ia pular
da ponte de Londres, uma ponte conhecida, e ele ouviu de longe, numa igreja, tocando um hino. E esse hino, a letra desse hino falava do versículo que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. De algum modo esse homem foi constrangido, e ele não pulou da ponte, foi até o local onde estava tocando a música, ouviu o hino, ouviu mais o evangelho e se converteu. Então Deus tem meios de converter pessoas, né, que mostra que a glória é toda dele. Então, Deus ordena que nós façamos o chamado geral, pois nós não sabemos quem são os eleitos de Deus. Então, nós fazemos o chamado geral para todos. E Deus faz o chamado eficaz no coração dos pecadores. Então, na verdade, a doutrina da eleição, soberania de Deus, que é odiada por muitos, mas não podemos riscar da Bíblia, ela, na verdade, ela incentiva o nosso evangelismo. Porque muitos podem pensar, já que existem os eleitos de Deus, que serão salvos, eles pensam de qualquer jeito, mas não é de qualquer jeito, pois está no propósito de Deus, né, que eles sejam salvos, por que evangelizar? Essa é a pergunta que muitos fazem. Eles não entendem o privilégio que nós temos de ser usados por Deus como um meio para alcançar um determinado fim, propósito divino. E por que eu estou expondo esse conjunto de doutrinas? Para que possamos olhar melhor para o texto, onde o ponto-chave está no versículo 25, que é o arrependimento concedido como uma dádiva. E nesse texto não está falando somente daquele arrependimento inicial, para que nós entremos na vida cristã, aquele arrependimento que a pessoa precisa para se converter. Está falando de um arrependimento para aquele que já faz parte da igreja, para aquele que presumimos estar convertido, que já nasceu de novo, porém que anda em caminhos tortuosos. O versículo 24, novamente estarei lendo, diz assim: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deva ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Essa é uma carta conhecida como uma carta pastoral, que o apóstolo Paulo escreveu para o seu filho na fé, Timóteo, pois foi Paulo que pregou o evangelho para Timóteo. E essa segunda carta para Timóteo é a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. Podemos assim dizer, enquanto ele estava no corredor da morte, esperando perder a cabeça nas mãos do imperador pagão Nero. E Paulo escreve nessa mesma carta que ele também estava aguardando a sua execução. Ele vai dizer: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, ou seja, sacrifício a Deus. Bonita linguagem, né? Você é oferecido como sacrifício a Deus. E o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Então nós vemos que mesmo diante da morte, o apóstolo Paulo não deixou de lado o seu coração pastoral, não deixa de lado a instrução, não deixa de lado a sua preocupação com almas e com a igreja de Cristo. O que estava acontecendo, meus irmãos, para o apóstolo Paulo estar trazendo essa mensagem para Timóteo? Alguns homens estavam se desviando da verdade, entre eles Himeneu e Fileto, como vai dizer no versículo 17. Possivelmente esses homens, Himeneu e Fileto, eram líderes na igreja, e estavam no caminho da verdade, até que se desviaram do caminho, e foram cativados pelo falso ensino. Eles estavam ensinando uma falsa doutrina a respeito da ressurreição, dizendo que não haveria ter ressurreição corpórea, essa que nós aguardamos na volta de Cristo, quando os mortos forem ressuscitados, e terem seus corpos glorificados, e haver novo céu, nova terra, tudo for restaurado, assim como antes do pecado, antes de entrar o pecado no mundo, e melhor do que isso, ainda sem possibilidade de queda novamente. Então nós aguardamos a ressurreição dos corpos.
E esses homens pregavam uma doutrina estranha a respeito da ressurreição. E eles faziam questão de ficar debatendo a respeito disso. Eles não ouviam as palavras de exortação do apóstolo Paulo para que eles se arrependessem. Eles gostavam de debater. Por isso que Paulo, no versículo 16, ainda no capítulo 2, 2 Timóteo, diz que evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançam cada vez mais em sua impiedade. É como se Paulo estivesse dizendo para Timóteo: não perca tempo discutindo. Muitas vezes a gente quer ficar discutindo, debatendo com herege que prega doutrina esquisita, contrária às mensagens de Deus. Mas é muito mais proveitoso, em vez de você ficar discutindo, prega a verdade. É isso que Paulo fala. Não precisa ficar, vou fazer um estudo refutando esses hereges. Todo mundo sabe, a igreja sabe quando é instruída. Não, pregue a verdade, pregue a verdade. Pregando a verdade é a melhor modo de você estar trazendo a verdade. Paulo fala: face da injustiça, Timóteo. Versículo 22, fuja das paixões da mocidade. Tem gente que aplica esse versículo, pois como Timóteo era jovem, para ele fugir das tentações sexuais que um jovem enfrenta. Mas não, aqui o contexto é: fuja das paixões da mocidade, porque um jovem, ele gosta de ficar debatendo, ele gosta de mostrar que ele tem razão. Muitas vezes pode até estar com podemos assim dizer, uma vontade boa nisso, mas muitas vezes erra a mão. Aí Paulo continua: siga a justiça, Timóteo, a fé, o amor, a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Evite discussões insensatas e absurdas, pois vocês sabem que elas só provocam brigas. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente e tal. Que é o texto que eu li no começo. Então, o ponto-chave desta mensagem que eu gostaria de tratar hoje se encontra no versículo 25, que diz: Timóteo, Paulo vai dizer, é desse modo que você deve agir. Não fica contenda, brigando com eles. Não faça isso. Então Paulo mostra o modo de se comportar a Timóteo. E depois Paulo vai trazer uma mensagem de fé a Timóteo. Não pense que eles estão totalmente perdidos. Tem expectativa de que Deus possa conceder a eles arrependimento, para conhecerem a verdade. Então quem concede o arrependimento? Deus. Para que eles voltem à sensatez, para que se livrem dos laços do diabo, para fazerem o que o diabo que os prendeu para fazerem o que o diabo quer. Talvez é daí que surgiu aquela expressão, fazer o que o diabo gosta. E nós não sabemos o que aconteceu com Himeneu e Fileto, se eles se arrependeram ou não. Nós não sabemos o que aconteceu com Demas, que nessa última carta aqui do apóstolo Paulo, Paulo está sozinho numa prisão. Ele está sozinho. Essa é uma da carta que mais traz consolo, porque mostra que, embora nós possamos ser às vezes abandonados por todos, e às vezes até mesmo irmãos em Cristo, Deus não nos abandona. Paulo está com uma confiança em Deus. Ele vai dizer: Demas me abandonou, porque ele amou o mundo. Ele amou o mundo. Só Lucas está comigo. Não sei quem assistiu o filme do apóstolo Paulo, maravilhoso, Está lá Lucas, junto com o apóstolo Paulo, é maravilhoso. Só Lucas está aqui comigo. Então, foi abandonado. Então nós vemos Demas, Himeneu e Fileto. Nós não sabemos o que aconteceu com eles, se eles se abandonaram, se eles se arrependeram. Provavelmente não, porque na história da igreja não há nenhum relato de que eles se arrependeram. Na escritura não fala. Então, infelizmente, eles tiveram um relato muito negativo na palavra de Deus. E por que eu estou falando sobre esse texto? Qual é a aplicação? A aplicação, meus irmãos, é que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Eu estou querendo dizer que nós é uma igreja infiel, que nós é uma igreja apóstata? Não. Não é isso que eu estou dizendo. Acontece, irmãos, que cada um de nós, cada um de nós se nascemos de novo, estamos em luta contra o pecado. É o que Paulo vai descrever entre a luta do novo homem com o velho homem, do homem nascido do Espírito contra o velho homem pecaminoso. Nós vemos isso em Romanos 7, Romanos 8. O bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não devo fazer, esse eu faço. Em Gálatas 5 também ele fala dessa luta. Ele vai dizer em Gálatas capítulo 5,
Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. E o pecado, ele é astuto, ele é sorrateiro, ele é enganador. Paulo vai dizer em Romanos, falando do pecado, como se ele fosse uma figura, uma entidade viva, como se fosse alguém que está pronto para te enganar. Ele vai dizer: mas o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, provocou em mim todo tipo de cobiça. Como se o pecado fosse um agente do mal, e é um agente do mal. O pecado é sorrateiro, ele nos manipula a nossa percepção, endurece o nosso coração. Paulo também vai dizer que a mente cauterizada é aquela mente que não entende, não percebe. Ele vai dizer: cuidado, irmãos, em Hebreus, o apóstolo Paulo não, o autor de Hebreus, que é desconhecido. Uns pensam que foi o apóstolo Paulo que escreveu a carta aos Hebreus. Diz assim: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros. Por isso a importância da igreja. Encorajem-se uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês venha a ser endurecido pelo engano do pecado. Tem um puritano antigo, John Owen, que ele vai dizer assim: conceda ao pecado 1 centímetro e ele tentará conquistar 1 quilômetro. Mate o pecado ou o pecado matará você, ele vai dizer. Então, quando a pessoa se torna com o coração endurecido, assim como vai dizer o apóstolo Paulo, com a mente cauterizada, com o pensamento obscurecido, ao ponto de não mais se entristecer com o pecado, isso é terrível, porque eu vou dizer para vocês, irmãos, a pior coisa que Deus pode fazer conosco é Ele entregar a gente para os nossos próprios caminhos, é Ele entregar a gente para, quer engano? Toma engano. Nós vemos isso, e Deus faz isso, como juízo. Nós vemos lá em Romanos capítulo 1, que diz assim, abre aspas, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Nas épocas eles eram idólatras, adoravam estátuas, quadrúpedes e répteis. Por isso também Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Então, se você, meu irmão, tem a consciência do seu pecado, você tem consciência do seu pecado, você se enxerga como um pecador, que precisa desesperadamente do auxílio de Deus, isso é um sinal da misericórdia de Deus sobre você. Isso é uma boa notícia. Pois Jesus disse que o Espírito Santo haveria de vir e nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Porém, somente reconhecer não é o bastante. É preciso lutar contra o pecado. E nós só vamos ter vitória contra o pecado se nós pedirmos ajuda do alto. Nós somente devemos pedir, nós não somente devemos pedir para Deus força para a luta, como também devemos pedir para que Deus sonde o nosso coração, que é aquilo que nós chamamos de autoexame. Deus sonda o nosso coração melhor do que a gente, mas também Deus revela a verdade do nosso coração para nós, para que possamos sondá-lo, pois nós nem sequer nos conhecemos, nós nem sequer imaginamos a maldade que nós poderíamos cometer. E quando o salmista Davi vai dizer, o rei Davi vai dizer que para o Senhor sondar o seu coração, é na esperança de que Deus o quebrante,
que revele o seu pecado a ele, que torne o pecado em seu coração como algo odioso, não algo que cativa as nossas afeições. Irmãos, eu não quero parecer de modo algum legalista, dizendo que nós devemos fazer isso, fazer aquilo. Nós temos a nossa ação, sim, mas eu quero dizer que a lei de Deus, ela não tem poder para transformar, ela só tem poder para condenar. A lei de Deus, ela revela o nosso pecado, ela revela que nós somos pecadores. Quem tem poder para nos transformar é o Evangelho, é aquilo que Cristo fez em nosso lugar. E quando olhamos para o Cristo crucificado, pendurado no madeiro, morto como um maldito, pois a palavra de Deus vai dizer que ele se fez maldição em nosso lugar, quando olhamos para ele, aí sim temos poder para ser transformados, em resposta de gratidão ao Senhor. Nós precisamos desse poder expulsivo do novo amor. Não sei quem assistiu o primeiro Indiana Jones, antigão. Tem uma cena de entrada, aquele que a bola sai rolando. Nós vemos que ele está diante de um tesouro, né? É um ídolo, né? Mas o ponto aqui não é o ídolo. É um tesouro para ele, de ouro lá. E está sobre uma armadilha de peso. E ele tem que arrancar e colocar um peso no lugar, para a armadilha não ser acionada. Então é mais ou menos assim. Nós precisamos de um novo amor no lugar do pecado. Só assim nós venceremos o pecado e não cairemos nas armadilhas do pecado. É o poder expulsivo de uma nova afeição, de um novo amor. Outro exemplo também de Davi, que eu queria citar. Davi, que após cometer aqueles pecados horríveis, os irmãos sabem, quem nunca ouviu falar disso vai escandalizar. O próprio salmista que escreveu o Salmo 23, o rei de Israel, sabem dos pecados que ele cometeu, mas se alguém não sabe, se escandaliza. E ainda assim esse homem, pecador, depravado, foi salvo pela graça de Deus, mostrando que a graça está aí para todos, que se arrependem de seus pecados. Nós vemos que Davi, ele adulterou, né? Ele, na verdade, ele abusou sexualmente. Tem gente que pensa que ele só chamou a Betsabá, esposa do seu amigo Urias, que era comandante do exército, apenas chamou ela para o quarto, deu um chaveco e conquistou ela. Não, bem provável que ele abusou dela, porque ele era o rei de Israel, ele tinha poder para matá-la se ele quisesse. Não sabemos, mas pode ser que ele não foi tão simples assim, ele pode ter abusado dela. E seu amigo que estava na guerra, e ela engravidou. E ele, para esconder essa vergonha desse pecado, ele fez tudo para que Urias, quando voltou da guerra, ele deitasse com a sua mulher, para que, se ele tivesse relações sexuais com a sua mulher, e ela engravidasse, todo mundo ia falar: pô, o filho é de Urias, não é meu. Então ele fez de tudo para que isso acontecesse. Ele até embriagou Urias, mas Urias era um homem santo. Urias falou assim: Deus me livre de eu fazer isso enquanto meus homens estão na guerra. Deus me livre. Então a tentativa de Davi foi fracassada. E então, já como esse plano não deu certo, Davi tentou um plano mais maquiavélico ainda. Ele mandou Urias para a linha de frente do combate. Disse para outro comandante: bote Urias na linha de frente, para que Urias morresse na guerra. Aí assim, Davi poderia ficar com a viúva, que não é pecado segundo a lei de Deus, e tudo bem, esse filho é legítimo. E foi assim que aconteceu. Davi fez tudo isso, e é descrito como o homem segundo o coração de Deus. Davi deve ter pensado: resolvi minha situação. E ele, sabendo que tinha pecado, sabia, porque ele não teve uma amnésia espiritual, ele sabia que ele transgrediu a lei de Deus. Homem orgulhoso, seguiu a sua vida mais ou menos por um ano, como se nada tivesse acontecido. Até que próximo ao nascimento da criança, Davi, ainda endurecido, Deus envia até ele o profeta Natã,
para repreender Davi pelo seu pecado. E Natã foi muito corajoso. Essa é uma das histórias mais lindas da Bíblia, na minha opinião. Porque eu creio que se Natã fizesse isso com Saul, que era um rei mau de Israel, ele perderia a cabeça. Aí ele foi lá repreender Davi. E ele utilizou uma figura de linguagem que Jesus também usava, que eram as parábolas, que é você contar uma verdade espiritual por meio de uma história que traga uma moral, que ensine algo. E ele fala assim nessa parábola, né? Imagine que um homem tem uma ovelhinha. Um homem muito pobre tem uma ovelhinha. E ele carrega essa ovelhinha como se fosse sua filha. Ele ama essa ovelhinha, é tudo que ele tem. Ele carrega ela no braço, ele dá de comer a ela. Ele ama essa ovelhinha. Ele ama, ele é um homem pobre, muito pobre. Ele só tem essa ovelhinha, que é uma filha para ele. Imagine isso, Davi. Natã fala para Davi, imagine. Agora imagine outro homem, que ele é muito rico. Muito, muito rico. Tem muitas ovelhas, muitas e muitas ovelhas. Cabras, bois, bodes, tem tudo. Ele é muito rico. Aí esse homem muito rico, certa vez, ele recebe uma visita de um amigo, de um parente, sei lá. Recebe uma visita de um amigo. E é comum a hospitalidade. Você recebe um amigo em casa, você quer preparar um almoço para ele, alguma coisa para ele. Aí Natã fala, e esse homem muito rico, que tinha muitas ovelhinhas, muitas ovelhas, ao invés de ele pegar uma das suas ovelhas para fazer uma sopa de ovelha para o seu amigo, um ensopado para o seu amigo, para o seu visitante, ele vai lá e fala assim, arranque a ovelhinha daquele homem pobre e faça comida para eu servir para o meu visitante com a ovelhinha dele. Aí Natã fala para Davi, acho que nem termina, nem tem isso daí no texto. Na hora que Natã está contando a história, Davi fica furioso. Isso é um absurdo, o cara que fez isso é um canalha. Um cara desse tem que ser morto, um cara que fez uma maldade dessa. Aí Natã olha para Davi e fala assim, você é este homem. Nesse momento, o Espírito Santo botou uma dinamite no coração de Davi. Davi foi confrontado pelo seu pecado e sofreu as consequências do seu pecado de modo severo. Nunca mais o sangue deixou de escorrer pela família de Davi, consequência do pecado de Davi. Mas Deus graciosamente conduziu esse pecador ao arrependimento. E ele escreveu, Deus está na soberania de Deus, o Salmo 51. Os irmãos, quando se quiserem, hoje, amanhã, sei lá, lerem o Salmo 51, é o Salmo que ele escreve após ser repreendido por Natã. Ele está perturbado nesse Salmo. Ele vai usar imagens de como se ele estivesse definhando por causa do seu pecado. Ele vai usar imagens como se seu travesseiro está encharcado de lágrimas. Sabe quando você está se contorcendo na cama? Ele estava assim. Sentiam que seus ossos estavam secando. E no Salmo 51, ele vai fazer essa oração maravilhosa que diz, Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Em outras traduções, um espírito reto, um espírito constante, um espírito pronto para obedecer. Então nós vemos aqui que Davi clama por restauração. E esse deve ser o nosso comportamento diário. Davi caiu nesse pecado terrível, mas esse deve ser o nosso comportamento diário. Quando à noite nós nos achegarmos ao trono da graça, em oração, pois nós temos acesso a Deus mediante Jesus Cristo, nós temos acesso ao trono da graça. E o Espírito Santo traz à nossa memória, isso é maravilhoso, os pecados que nós cometemos, esse é o momento de nós confessarmos os nossos pecados. Porque não adianta a gente esconder de Deus. O próprio salmista Davi vai dizer que Deus, mesmo se nós estivéssemos na profundeza do oceano, que é tudo escuro, Deus já enxerga nós, Deus conhece o nosso coração. E por que Deus quer que a gente confesse? Porque Deus quer que a gente nos humilhe diante dEle
para que Ele seja glorificado, e é um Deus de misericórdia, benignidade. Deus nos concede o perdão, e não somente o perdão, mas também a transformação. É isso que eu chamo de santificação, porque a santificação, a caminhada cristã, ela nunca vai ter fim, só vai ter fim na glorificação, quando Cristo Jesus voltar e os nossos corpos forem glorificados e não ter mais nenhum resquício de pecado em nós. Mas até lá, nós seremos santificados, é gradual. Há um crescimento, sim, há um crescimento. Apóstolo Paulo vai dizer que nós somos conformados à imagem de Cristo nesse processo. E embora nós damos um passo para trás, muitas vezes, nesse processo, eu não creio que é 2 passos para trás e 1 para frente, não. Eu creio que a caminhada cristã do regenerado é 2 passos para frente e às vezes 1 para trás. A gente peca. E assim como o povo de Israel, em meio aos seus pecados grosseiros, você vai ler o Antigo Testamento, pecados grosseiros que eles cometiam, idolatria e tudo mais, eles clamavam muitas vezes a Deus por perdão, restauração, muitas vezes de boca para fora. Mas uma passagem onde eu vejo um clamor sincero, está lá em Lamentações de Jeremias, e lá está escrito que o povo de Israel orou a Deus como se nem fosse convertido. Ele falou assim: Deus, acho que eu nem sou convertido, o povo de Israel falando, eu sou mau. Isso sim é uma confissão sincera. Diz assim lá em Lamentações de Jeremias: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antes, mas tu nos rejeitaste totalmente. Tu está muito enfurecido contra nós. O povo tinha sido levado ao cativeiro babilônico, como juízo de Deus pela sua idolatria. Uma oração parecida com essa, um pai da igreja no século IV depois de Cristo, Agostinho, ele vai dizer: ó Deus das virtudes, o Senhor é o Pai das virtudes, converte-nos e mostra-nos a tua face, e seremos salvos. Que essa seja a nossa oração, irmãos, pois sem a obra santificadora de Deus em nossa vida, nós seremos escravos espontâneos do pecado. Que possamos pedir para que Deus nos ajude a sondar o nosso coração, fazer um autoexame, nos dando graça para que possamos reconhecer o nosso pecado e não sermos enganados. Que não venhamos ser enganados pela cultura. Essa semana mesmo, semana passada, na verdade, eu encontrei um rapaz que disse assim: você soube que o cara lá da igreja, você soube que o cara se divorciou da esposa? Aí eu falei: fiquei sabendo. Aí eu disse: muito triste, né? Aí ele: mas não estamos se dando bem. Melhor do que ficar, não está se dando bem, é melhor assim do que... Essa é uma mentalidade da cultura secular, da cultura do mundo pensar assim, um cristão pensar assim. Não tem como eu ficar feliz com uma separação de uma família. Não tem como. Não estou dizendo que a pessoa não é salva, nem nada disso. Quem se divorcia, nada disso. Mas não tem como passar pano para isso. Então nós vemos que nós podemos ser endurecidos pela cultura, pelo engano do pecado trazido pela cultura. Então que possamos, irmãos, confessar, pedir para Deus nos dê graça para lutarmos contra o nosso pecado diariamente, porque eu conheço o meu coração, nem tanto quanto Deus, mas Deus tem revelado quanto eu posso cometer maldades. Quantas vezes a gente não se depara com pensamentos e a gente fala: meu Deus. Independente de qual seja esse pecado, seja o espírito crítico contra o irmão, seja o orgulho, seja a calúnia contra o irmão, seja a vaidade, seja o espírito de divisão, seja o espírito de competição, seja a concupiscência dos olhos, seja a concupiscência da carne, seja a soberba da vida, seja a vaidade dos pensamentos. A palavra de Deus vai dizer, o apóstolo Paulo ainda vai dizer: aquele que pensa que está em pé, cuidado para que não caia, porque você pode pensar que, nossa, agora eu estou bem, estou firme contra, a concupiscência dos olhos, mas aí você pensa que você está bem, né? Só que aí você cai em outro, você não deixa de vigiar. Jesus falou muito a respeito de vigiar e orar. Só orar não basta, vigiar e orar. E para encerrarmos, irmãos, eu creio que eu já passei do tempo. Gostaria de ler novamente versículo 10 do Salmo 51. Se os irmãos quiserem, enquanto eu estiver lendo, os irmãos orarem em pensamento,
Diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, pronto para obedecer, que glorifique seu Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador, Salvador da tua igreja. Amém e amém. Amém.